Então, o tema da aula de hoje, né? Nós falamos na aula passada de seleção natural, né? Vimos, né, que quem consegue se reproduzir, né, gerar descendentes, né, e ter maior quantidade, levar os seus genes adiante nessa descendência, né, de acordo lá com as teorias de Darwin, né, os mais adaptados, né, certo? Então, agora, segundo o tema que será trabalhado na área de hoje, na aula de hoje, é ecologia de populações, certo? Então, vocês devem estar pensando né, uma definição, algo de populações. Nosso, por exemplo, nós temos a população de humanos da Terra, está em torno de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Então, a população de humanos na Terra são todos aqueles da espécie humanos, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie, que habitam um determinado local, né? Até se vocês querem ver aqui, eu estava olhando um site agora, não sei se vocês conhecem, mas aqui nesse site ó, vocês podem ver o aumento do número dessa população de humanos na Terra. Ai, acabei fechando. Aqui. Vocês podem observar aqui, então, né? Estamos ali na. Claro, não significa que esse número ele seja completamente exato. Eles fazem uma estimativa de quantos que cresceram por ano e dividem pelo tempo, né? Então, vocês vejam aqui, ó, população atual da Terra, né? 7 bilhões 939 milhões, né? Nascimento, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver, né? O que faz com que aumente e o que diminua as populações, né? Mas já dando uma, a gente vai ver na próxima aula isso, não hoje, na verdade, né? A taxa de natalidade é uma das coisas que faz com que aumentem a população. Nossa, agora o pessoal está entrando. A taxa de natalidade é uma dos fatores que faz aumentar a população juntamente com a imigração, né? Mortes no dia de hoje, né? Então, é de 218 mil, né? Então, a taxa, isso faz diminuir a população. Então, já correlacionando também a taxa de mortalidade, juntamente com a imigração, os dois fatores que fazem com que haja redução da população, certo? Daí, depois, nesse site, se vocês quiserem ver por, por curiosidade, né? Tem diversos parâmetros ali, né? Que ele avalia, que ele estima, né? São estimativas, na verdade, né? Certo, certo, Juliana. Tá. Então, estão na sala de informática, né? Tudo tranquilo. Então, né? Daí vocês podem ver aqui também estimativas de gastos do governo com saúde, com educação, com gastos militares, né? São estimativas, né? Diversos parâmetros, tem ali bastante coisas aqui, ó. Por exemplo, também aqui meio ambiente, ó. Quantidade de hectares de florestas que foram perdidos esse ano, né? Então, ali, ó, 1.467.112 hectares, né? É bastante terra. Terra perdida por erosão, mais, né? Foi mais até do que a perda de florestas, né? Tá ali, ó, quase 2 milhões de hectares. Como que aumentou a desertificação, ou seja, né, que a expansão
dos desertos, né? 3 milhões de hectares, certo? Então, daí tem diversos parâmetros, aí vocês podem olhar ali, né? Tem umas coisas bem legais, bem interessantes ali como curiosidade, né? Mas o nosso foco seria, né, na população, que é o tema da nossa aula de hoje, certo? Pronto. Então, agora, dando sequência, né? Então, aqui, né, vendo os diversos níveis de organização dos seres humanos, não, né? Nós vimos eu estava dando exemplo da população de humanos, mas na verdade o que nós vamos ver é a população aqui das mais diversas espécies. Então, por exemplo, o primeiro, né, o mais abrangente seria a biosfera. O que é a biosfera? É a parte da Terra que engloba todos os organismos, todos os seres vivos, né, as mais diversas formas de vida. Logo depois, então, vem o bioma, que se vocês lembrarem, então, né, a gente já tratou sobre, sobre biomas aqui na disciplina, né? Mas então, o que é? Biomas são grandes extensões de terra com climas semelhantes, que tem uma vegetação mais ou menos semelhante também, embora tenha diversos estratos, por exemplo, de estrato arbóreo, estrato mais de pastos, né? Mas que é característica que ocorre somente naquela região, né? E também uma fauna específica, né, que ocorre mais naquele bioma, certo? Então, é mais macro, vamos dizer. Depois temos os ecossistemas, que eu não vou mencionar agora, né, porque nós vamos ter daí já depois a ecologia de ecossistemas, aí que vai ser dos próximos capítulos que a gente vai abordar. Depois vai vir a população, que a população, então, é o tema que nós vamos tratar hoje, na aula de hoje, e como eu comentei, a população se refere, né, quando eu falo, como eu já falei da população da Terra ali, é né, o conjunto, né, de indivíduos de uma mesma espécie que interagem em um determinado local, certo? A gente vai ver uma definição de sequência. Depois, então, o indivíduo. Depois já iríamos, então, para órgão, tecidos, células, as organelas celulares que nós vimos lá em genética também, moléculas e por último aqui seriam os átomos, né? Certo? Então, né? Mas o que é mesmo então uma população, né? Eu dei o exemplo da população humana, mas nós, como comentado, nós vamos tratar aqui de diversas populações. E como também a população humana influencia nessas outras populações, e como essas outras populações, por exemplo, de mosquitos, a Aedes aegypti, que causam doenças, né, para nós. Nós vamos falar dos caramujos, aqueles que eu já havia comentado, então, dos invasores, certo? Também influenciam, né, de forma negativa a, a população humana, né? Então, a população, por definição, ela é definida como um grupo de organismos pertencente a uma mesma espécie. Então, olha, prestem atenção nisso, né? Uma mesma espécie, certo? E que vivem em uma mesma área geográfica, né? Então, se eu falar a população de Urupema, eu vou estar me referindo às pessoas, os humanos, né? Ou seja, então, naquela espécie que vive naquela área geográfica, certo? Então, isso é uma população. Se eu for falar, por exemplo, né, aqui tem exemplos, né? A população dessas araras azuis que vivem no Cerrado, certo? A população de, de essa na sala de informática também tá. Depois, na hora da chamada, eu lembro disso. De capivaras que vivem, sei lá, no Paraná, posso dizer, né? E também aqui no nosso contexto um pouco mais agronômico, né? Mais da viticultura,
também se eu tenho, por exemplo, um vinhedo, o vinhedo não deixa de ser uma população, né? A população de videiras da casta, sei lá o que, Cabernet Sauvignon, né, de determinada área. Isso também é uma população, certo? Então, algumas questões, né? Embora, claro, elas podem estar no meio natural, né? Ou no meio cultivado, mas não deixam de ser populações também, certo? Tem algumas questões para vocês pensarem, né? Por exemplo, assim, né? A população da Terra, ela pode ter um crescimento infinito? Ela pode crescer até chegar a 20, 30, 40, 50, 100 bilhões? E não vai acontecer nada para frear ou que vai diminuir esse ritmo, né? Ou até mesmo, às vezes, pode até ter um crescimento negativo dessa população, certo? Então, será que vocês acham que ela pode crescer infinitamente todas as populações? O que vocês... Desculpa, professor, picotou aqui na hora que você perguntou, pode repetir? Ah, é assim, por exemplo, das populações, né? Tanto a população da Terra, por exemplo, de humanos, ela tem a capacidade, ela está crescendo, né? Ela tem a capacidade de crescer infinitamente, né? De crescer infinitamente, ou pode ter ocasiões ou motivos podem diminuir esse crescimento ou até esse crescimento ser negativo, por exemplo? Acho que sim, desastres naturais, né? Previsão. Tecnologia Doenças, manter o crescimento, só que a gente depende da natureza. depende da natureza. Então é isso aí que a gente vai ver na sequência, né? Que na verdade, né? Se vocês lembrarem, até eu acho que não sei se foi 2020, 2021, né? A taxa de mortalidade do brasileiro foi maior do que a taxa de natalidade, né? E um dos motivos foi pela pandemia, né? Claro que as pessoas morreram de N coisas, né? Não só de Covid, mas também foi considerável isso, né? Então, doenças, a, a escassez de recursos, por exemplo, né? Lembrem daquela que a gente... A competição também, né? Como a gente via lá daqueles carneiros selvagens que nós vimos da última aula, a predação, certo? Então, tudo isso, e também os recursos, né, que eu tenho naquele ambiente. Por exemplo, às vezes eu posso ter uma espécie que ela é muito prolífera, né, muito prolífica, ou seja, consegue ser produzida de forma muito rápida e com muitos descendentes. Ah, então ela vai crescer até o infinito? Não, ela vai crescer até quando tiver os recursos que sustentem aquela espécie, né? Aquela população de espécies, certo? No momento que esses recursos forem totalmente consumidos, ou elas morrem, ou elas podem também, né, emigrar, certo? Os processos de migração, né? Então, comparar, já relacionado, então, né, o que influencia o tamanho de uma população, possivelmente, né, a disponibilidade de recursos, de alimento, né, de abrigo, dessas coisas assim que a gente vai ver, mas na sequência também, né, é o que influencia o tamanho da população, né? E aqui, ó, como uma população de uma espécie pode influenciar no tamanho da população de outra espécie. Então, é aquilo que nós vimos também um exemplo, né, foi se vocês lembrarem da primeira ou segunda aula, né, dos coelhos lá que foram soltos na Austrália. Eles estavam acabando com diversas espécies vegetais, né, estavam consumindo todas elas. Então, né, esses coelhos acabavam influenciando negativamente a diversidade das espécies vegetais, né? Então, geralmente, se eu tenho um excesso de uma espécie, alguma outra já vai estar sendo prejudicada, podendo
até entrar em extinção, né? Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, né, em datas há 100 anos atrás, por exemplo, né, 100 e poucos anos, né, o que acontecia, né, como exemplo básico, né, vamos dizer assim, né, tinha uma grande população de peixes, né, e então era feita a pescaria, né, a pesca, desculpa, no momento em que a pesca se tornou muito exagerada, né? Então, um monte de barquinhos, ali representado por um monte de barquinhos, o que aconteceu? A população de peixes entrou em colapso, ou seja, diminuiu, né? Então, como o ano, por exemplo, influenciou na população de peixes, certo? Então, daí, se o humano vivesse só, por exemplo, de peixes, o que ia acontecer? Também o humano ia acabar sendo extinto, né? Ia ter mortes por desnutrição, né? Ou também as pessoas iam ter que migrar para outros lugares buscando peixes em outros lugares, né? É isso que acontece então. Então, qual que é a importância de eu saber o estudo dessas populações, né? Tem que ver que na natureza está tudo interligado as coisas. Então, o que acontece com uma espécie, ela vai ter um reflexo em outra espécie, né? Então, por exemplo, o que acontece se eu ver, por exemplo, aqui, né, esse aqui é o mosquito da Aedes aegypti, né, que ele causa doenças aí como Zika vírus, chikungunya, né, aí a outra também, me faltou a memória agora, mas enfim, né, é um transmissor de doenças, né. Então, agora, por exemplo, está ocorrendo aqui na região sul do Brasil uma grande quantidade, né, de proliferação desses adultos, que causam essas doenças nos humanos. Então, se aumentar a população deles, vai aumentar a quantidade de doenças de doenças que o mosquito causa, como o Zika vírus, a chikungunya, né? E a redução no número de indivíduos, né? Se essas pessoas morrerem no número de humanos, certo? Por isso que são feitas, então, estratégias de controle para controlar, por exemplo, o mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, a dengue, que era outra doença que não estava vindo na cabeça. Essa é uma notícia, não sei se vocês viram no Jornal Nacional de ontem, do que eles estão fazendo para tentar diminuir a população do mosquito da dengue. Vocês prestem atenção porque eu quis trazer esse exemplo porque depois ele também é feito essa mesma técnica do magistério para reduzir a mosca das frutas, que ataca a videira, né? Causa bastante prejuízo para a videira, a mosca das frutas. Então, eles também estão utilizando, presta atenção nessa técnica do magistério aí, como é que ela funciona, porque depois, quando vocês fizerem fitossanidade, nós vamos ver essa mesma técnica aí, só que não vai ser para mosca das frutas, né? Para Anastrefa faterculus e não para o Aedes aegypti, certo? Mas é uma técnica bem interessante, né? Que vai reduzir, por exemplo, o uso de inseticidas, né? Na cultura da videira. E é limpa, é uma técnica limpa, né? Não causa prejuízo ao produtor, nem ao consumidor, nem ao ambiente, certo? Então, é não deixar a água parada. Mas no interior do Paraná, uma tecnologia inovadora. É isso, todo mundo já sabe. É isso, todo mundo já sabe que a melhor forma de combater um mosquito é não deixar a água parada. Mas no interior do Paraná, uma tecnologia inovadora também está obtendo bons resultados contra a dengue. A linha de produção vai do ovo até a fase adulta do mosquito. São milhões de Aedes aegypti criados para não gerar descendentes. Os ovos são recolhidos em armadilhas e levados para o laboratório. Quando viram larvas, são mergulhadas numa solução química que deixa os machos incapazes de procriar. A composição é um segredo industrial. Depois, já na fase adulta, os técnicos separam os mosquitos e descartam as fêmeas.
porque são elas que transmitem a dengue e outras doenças, como zika e chikungunya. Os machos estéreis são colocados em baldes e soltos na natureza. Eles vão acasalar com as fêmeas selvagens, mas elas não vão produzir ovos. A fêmea copula uma única vez na vida. Uma vez que ela copular com um mosquito macho estéril, ela não vai ter descendentes. E assim, como a gente faz solturas semanais de mosquitos machos estéreis, a gente consegue reduzir gradativamente a população de mosquitos que estão na natureza. A tecnologia é israelense e foi aprimorada aqui no Brasil. A primeira soltura para valer começou em Ortigueira, interior do Paraná. Desde novembro de 2020, a cidade de pouco mais de 22 mil habitantes vem recebendo 1 milhão de mosquitos estéreis por semana. Os resultados animaram os pesquisadores e trouxeram alívio para a população. Ovos e larvas do Aedes aegypti praticamente sumiram dos bairros. A infestação do mosquito em Ortigueira caiu mais de 90%. E desde junho do ano passado, o município não registra nenhum caso de dengue. O projeto é uma parceria da Prefeitura de Ortigueira com uma empresa da região. Quando se fala de despesas com relação à saúde, quando a gente salva uma vida, o projeto já se tornou barato. Então, aqui que nós estamos assim com essa redução, não tem dinheiro que se invista que possa dizer que é muito caro. A fábrica pode produzir até 4 milhões de mosquitos por semana, mas essa capacidade deve ser ampliada. A empresa negocia projetos com outras cidades do Brasil e até do exterior. O áudio está fechado, professor? Ah, é verdade, eu havia fechado para não dar eco, né? Que eu acho que daí fica com duas vozes. Mas então, vocês observam que técnica interessante é esta do macho estéreo, né? Que eles acabam enganando, né, as fêmeas, né? Ou seja, eles disseminam no ambiente esses machos que eles são estéreis, né? Ou seja, eles não geram descendentes. As fêmeas acabam copulando com eles, e como elas copulam só uma vez na vida, elas acabam não gerando descendentes. E isso faz com que, então, a população, no caso do mosquito aqui, né, seja reduzida consideravelmente, certo? Então, é uma tecnologia interessante, né? Não é barata, certo? Inclusive, tinha um projeto, eu não sei como é que está essa questão ainda, faz uns 10 anos, que era para ser instalada uma fábrica de macho estéreo dessa mosca das frutas, né? Parece que o pessoal ali de vacaria que estava se organizando, porque ela causa muitos prejuízos na maçã também, na videira. Essa mosca, ela é aquela que está sempre na goiaba ali. Se vocês comerem uma goiaba, uma pitanga, sobretudo essas nativas que a gente tem aqui, araçá, que tem ali o bichinho da goiaba, é a larva da mosca das frutas, né? Então, isso aí tem em tudo que é lugar, né? E causa muito, muito prejuízo mesmo para as culturas comerciais. Então, se eles fizessem essa biofábrica que eles chamam do macho estéreo, né, seria espetacular, porque daí ia diminuir a ocorrência desta mosca das frutas, no caso, né? E o que ia reduzir de número de pulverizações com inseticidas, por exemplo, né, ia ser bárbaro, né? E uma coisa que daí, então, ia estar menos inseticidas, o produtor ia estar gastando menos, né? E o preço dos inseticidas é bem caro e tem ficado cada vez mais caro ali nesse último ano, penúltimo ano, sobretudo. É limpo, né? É uma tecnologia limpa, porque então daí não vou estar prejudicando o meio ambiente, não vou estar prejudicando o cara que está aplicando, né? O produtor, e também, sobretudo, os consumidores, né? Só que demanda um investimento, né? Quem teria capacidade de fazer isso, como eles fizeram aí, seria o governo federal, por exemplo, né? E era em torno, estimado, de um valores da época, se eu não me engano, era 50 milhões.
E daí o Ministério da Agricultura falou que não tinha essa verba, né? Só que daí a gente vai ver ali, né? Os 50 milhões é um troco para o governo federal, né? Mas não vamos deixar as políticas à parte, né? Muitas vezes esses dinheiros são investidos, né, em outras coisas que são do mais interesse dos políticos, né? Mas que seria interessante, seria, né? Bueno, então a importância, né? Por que estudar, né, as populações e como que a população varia ao longo do tempo, por exemplo, né? Então, avaliar as consequências da introdução de novas espécies, né? Tipo, estudar as populações dos coelhos lá da Austrália, ou dos javalis ali, e a consequência, né? Os danos econômicos e ambientais que eles têm causado, certo? Tudo isso engloba o estudo das populações. Possibilidade de extinção de uma espécie, né? Daí eles fazem lá, até através de fórmulas, inclusive, que a gente vai ver algumas fórmulas, alguns cálculos até na última aula, né? Vão ser dados até uns exercícios para vocês resolverem, né? Que eles verem, tipo, se essa espécie está imigrando e está com uma taxa de mortalidade alta, em quanto tempo que ela vai ser a sua extinção? Isso aí pode ser tudo previsto e vocês vão ver que é bem fácil, inclusive, né? Claro, não é fácil coletar os dados, mas depois que eu tenho esses dados, nessas estimativas, a fórmula lá é bem tranquila, né? Então, estudos na área da saúde foi o que a gente viu no vídeo anterior, colapsos pesqueiros, né? Como viu também na imagem lá do excesso da pesca, do não respeito ao período da reprodução da piracema, né? Evitar ter a pesca nos períodos de reprodução dos peixes para que eles possam gerar descendentes, né? E impacto de poluentes, certo? Então aqui eu trouxe agora também esse outro aqui é o que a gente havia falado dos caramujos, certo? Então os caramujos foi acho que o Bruno havia comentado até, né? Uma espécie exótica e que hoje a população de caramujos ela está ali então crescendo de forma desenfreada, né? O pessoal tentou trazer ela para substituir o escargot, mas eu pelo menos não comeria um caramujo, né? Então vocês vão ver ali que daí não deu certo, né? A população óbvio que não aceitou, que não teve uma aceitação por parte dos consumidores e daí eles soltaram na natureza. Isso aí agora já está se tornando um problema em diversos estados, né? Essa população de caramujo porque eles são muito prolíferos, né? E um ambiente quente e úmido como é o nosso, né? O europeu, a gente não pode se dizer tanto, né, que é quente, mas no Brasil em geral sim que é, certo? Ali naquela região, eu acho que foi o cara, mas assim, não estou falando que foi no Brasil, ali naquela região foi ele, o culpado é ele, né? Mas eu acho que não foi só ele que foi que vários importaram esse caranguejo com o objetivo de usar para culinária, sabe? Não foi um ponto localizado, entende? Porque ele está em todo o Brasil, assim. Bom, mas também, né? Bom, vamos ver a reportagem que eles vão dizer ali, não vou adiantar. O período chuvoso aumenta em muitas partes do Brasil a incidência, sabe de quê? Do caramujo africano. É uma iguaria que não foi bem aceita pela culinária brasileira e que se tornou um problema de saúde, já que o caramujo é vetor para várias doenças. Ele veio da distante África e encontrou no Brasil o clima favorável para a intensa reprodução. O período chuvoso reúne condições ideais de umidade e temperatura para a sobrevivência em entulhos, plantações abandonadas ou terrenos baldios. Foi de um deles, localizado nos fundos da casa de Dona Maria, que um crescente batalhão dos moluscos mudou a rotina da dona de casa. Saí da rotina totalmente, porque é redobrada a segurança, o cuidado com as crianças. Toda noite eu tenho
religiosamente eu tenho que ir no meu quintal verificar se tem, para ir matando, tirando, para poder diminuir. O molusco chegou no Brasil na década de 80 como alternativa para o comércio do escargot. Por não ter tido a mesma aceitação da fina iguaria, foi descartado na natureza de forma inadequada. Hoje se transformou numa população muito densa e representa um perigo para a população. A espécie é voraz e se alimenta de quase tudo. Vocês viram só que ele fala ali, né? Uma população muito densa que representa... Só que ele não fala uma população densa de caramujos, né? Então, que representam perigo para a população humana, né? Então, ambos são população, né? Tudo, apesar de ser considerada herbívora, dá preferência aos vegetais, mas não dispensa as fezes, em especial de ratos. Caso estes estejam contaminados, o molusco se torna um perigoso hospedeiro e pode transmitir doenças por meio do muco expelido por ele ao se locomover. Tem basicamente 2 tipos de doenças que ele pode transmitir. Uma doença que ele causa umas lesões no trato intestinal, né? E outra doença que ele causa um tipo de meningite eosinofílica, né? Essa é, inclusive, a mais grave. Como não possuem predadores no Brasil, o método de controle satisfatório ainda é a catação dos animais do ambiente infestado. Recomenda-se a higienização de frutas, hortaliças e vegetais. A Secretaria do Meio Ambiente do Maranhão aposta na prevenção e orientação. Não adianta a gente pensar que isso vai ser resolvido do dia para a noite, que não vai. Assim como outras, né, espécies que transmitem algumas doenças, né, mosquito da dengue e outras coisas, hoje a nossa ação ela vai ter que ser preventiva, uma ação mitigadora, mas uma ação também educativa, a longo prazo. Certo? Então, vocês viram ali o problema dos caramujos, né? E sobretudo o pessoal que tem horta, né? Que vai consumir o alimento de forma cru, né? Muitas vezes, por exemplo, muitos não são cozidos, né? Alface, né? A gente lava, e tempera e come, né? Então, e com essa lavagem com uma água não sai todas essas doenças que ele transmite, né? Até que o calor já poderia, algumas ser mais uma esterilização por calor, né? Mas sobretudo saladas assim, né? Fica muito risco a questão da contaminação, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Com essa população de caramujos e que não era, né? Aqui na nossa... Ficou mudo, professor, de novo. Desculpa. Então, a gente tem que ter cuidado com essa população, sobretudo de hortas, né? Que a horta é um alimento os alimentos dos olerícolas que são cultivados da horta, a maioria deles, como com sei lá, rúcula, são consumidos cru, né? A gente lava eles, mas com água ele não sai não sai quase nada, na verdade, dessas doenças transmitidas por caramujo, ou também se eu uso, por exemplo, um esterco que não foi compostado antes, eu vou estar passando ali todas as bactérias e outros organismos que causam prejuízos tanto intestinais como a meningite, que ele comentou ali, né? Então tem que ter muito cuidado nesses aspectos, certo? Então, a dinâmica agora já vamos indo para os conceitos, né? O primeiro dele é a dinâmica de populações, né? A dinâmica das populações estuda, então, a variação ou a mudança, ou como se altera o número de indivíduos de uma ou mais populações do ecossistema, certo? Então, por exemplo, né? Estuda, por exemplo, a periodicidade de ocorrência de pragas e inimigos naturais. Por exemplo, vamos ver a mosca das frutas,
né? Ela acontece mais nas videiras no período de verão. Por quê? Porque é onde tem condições de temperatura que são mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Porque é no período do verão que ela vai ter fruta para se alimentar, certo? Então, que ela tem recursos para o seu consumo. Então, isso aí é a dinâmica das populações, a variação do número de indivíduos em um ecossistema, certo? Também é utilizado para o controle de superpopulações, como, por exemplo, então, aí, ó, a dinâmica das populações do caramujo. Como é que está sendo? Está sendo de cada vez ter um crescimento maior. E isso acaba prejudicando, né, a sobrevivência de outras espécies. Então, aqui o excesso e também serve também para conservar espécies, né, ameaçadas de extinção, como a gente tem ali a onça pintada, a arara azul e outros tantos ali, né? Então, que daí, no caso dessa dinâmica da população, ela está diminuindo, ou seja, né, está entrando em extinção. Então, o que influencia na dinâmica da população, né? São as condições ambientais, né, e de recursos que vão influenciar, então, no funcionamento e na quantidade dos organismos. E por isso, então, que nós temos os fatores limitantes, que se vocês lembrarem da aula passada lá, das teorias de Malthus, né, que ele dizia que a população de crescimentos crescia de forma linear, né, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que a população humana crescia de forma, então, né, logaritmo, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. Então, que ia chegar um tempo, não só a produção de alimentos, que a produção de recursos, né, que ia chegar um tempo, então, que ia ser limitante, e que esse limite, então, que não ia ter mais recursos para suprir a população de humanos da Terra, né? Então, o que são esses fatores limitantes, né? São condições como temperatura, umidade, por exemplo, a temperatura, né? Foi o que eu comentei agora. Por exemplo, o que limita as moscas das frutas. No verão é a temperatura, né? Então, ela tem a maior quantidade no verão porque é onde ela consegue, que ela não está nos ninhos, por exemplo, certo? A gente tem diversos outros exemplos, né, de animais aí na natureza que eles só aparecem no verão, por exemplo, né, até cobras, por exemplo, né? A gente vê que elas ficam mais presentes, né, mais visíveis no verão. Umidade, pH. pH seria sobretudo para plantas, né? Que a gente dá, então, isso vocês vão ver depois nas disciplinas de fertilidade, de solos, né? Mas que as plantas, elas não podem, para terem um crescimento adequado, elas têm que estar num solo que não seja nem muito ácido e nem muito básico, né? Eles têm que estar com pH próximo de 6, para que tenham um bom desenvolvimento, para que essas plantas estejam no melhor, uma faixa de pH que elas consigam absorver os nutrientes, certo? Os recursos, né? Então, esse aqui era que o Malthus mais se detinha, né? Então, nutrientes ou alimentos, gases, energias, também ter, né, outros parceiros sexuais que eles possam gerar descendente e continuar gerando uma prole, para que haja o aumento da população, certo? E a água, né, que é indispensável para o crescimento para o crescimento da população de qualquer organismo, certo? E as interações ecológicas, que essa daqui, então, pessoal, a gente vai ver mais adiante também, né? Mas é um limitante, por exemplo, né? A gente vai ver na sequência, por exemplo, a competição, ela acaba limitando, ou seja, diminuindo a quantidade de uma população, né? Depois tem, por exemplo, a simbiose, que as duas se beneficiam, né? Mas a gente vai ver mais na sequência. O parasitismo também diminui, certo?
Mas se esses organismos, né, tiverem esses fatores todos bem regulados, estiverem todos favoráveis a ele, então daí vai ter níveis ótimos de desempenho, que é então quando os organismos sobrevivem e deixam um maior número de descendentes. Esse aqui é um exemplo de como a temperatura pode influenciar na ocorrência de determinada espécie. Lá na costa oeste dos Estados Unidos, aqui nessa região da Califórnia, a fronteira com o México, aqui, Novo México, Arizona, até na parte mais oeste do Texas, né? O que acontece? Tem essas duas espécies, né? Duas plantas tolerantes às secas, porque isso daqui é tudo um deserto, certo? É tudo muito deserto, ou seja, tem nessa região uma grande escassez hídrica, e elas são duas plantas muito adaptadas ao estresse hídrico, né? Essa daqui, por exemplo, então, né, nós temos aqui a distribuição geográfica desses dois arbustos, que é o creosoto, certo? Que é este aqui mais de cima, né? E o cacto de saguaro, que é este aqui embaixo. Então, ambos são adaptadas ao clima seco, ou seja, ao clima com pouca água. Esse aqui, ele se adapta sobretudo porque ele emite um monte de raízes superficiais, fazendo que, então, quando tem uma chuva, ele rapidamente consegue absorver a maior quantidade de água possível e consegue também aproveitar bem essa água. Então, ele tem uma grande quantidade do sistema radicular. Este aqui, que é, então, o creosoto. Esse saguaro, que é aqueles cactos lá bem típicos de filme do Nordeste americanos, o que acontece? Ele não tem folhas, se vocês podem observar, né? Então, o que faz? Como ele não tem folhas, ele tem só espinhos, que espinhos são folhas modificadas. Depois vocês vão aprender lá na disciplina de botânica. Então, como ele não tem folhas, ele não tem superfície que fica exposta ao sol. Isso faz com que o quê? Com que o processo, por exemplo, né, de perda de água da planta para o sol seja muito menor, já que a superfície dele, né, de exposição ao sol é bastante reduzida, certo? E ele também, então, tem esse caule aqui, né, que é rico em água, então ele consegue ter ele consegue ter o seu metabolismo, né, consegue viver muito tempo sem água, sem chuva, por causa que quando tem, ele absorve em grande quantidade e consegue armazenar nesse caule aqui, que é suculento. Então, os dois são super tolerantes, têm mecanismos diferenciados de suportar o estresse hídrico, certo? Só que o creosoto, né, que é este aqui, ele é mais tolerante ao frio. E o que faz, então? Como é mais tolerante ao frio, ele faz com que, né, com que a sua distribuição seja mais ampla, né? Então, ele consegue ir para regiões mais montanhosas, por exemplo, onde é mais frio, certo? E por essa, então, porque ele não é tão suscetível ao frio. Já o saquaro, né, que é este aqui, ele fica restrito a uma área muito pequena, porque embora ele seja adaptado ao clima árido, ele não é adaptado às regiões frias, certo? Então ele fica mais restrito, então, onde a temperatura nunca fica abaixo de zero por mais de 36 horas, certo? Então, né, essas características ambientais é que estão intimamente relacionadas à disseminação, né, e à adaptação de espécies, de diferentes espécies, certo?
Então, embora ambas sejam resistentes ao frio, uma não tem resistência, desculpa, embora ambas sejam resistentes ao clima semiárido, uma ela é menos resistente ao frio, fazendo com que então a sua distribuição, ali a sua disseminação, fique restrita a regiões que são mais quentes. Certo? Esse aqui é outro exemplo, que é das cracas. Cracas são esses moluscos que eles ficam aderidos às rochas, certo? E o que faz então, né? Aqui a gente vai observar, antes, no slide anterior, era o efeito combinado do deficiência hídrica com a temperatura. E vocês viram que os dois eram adaptados à deficiência hídrica, porém um não era adaptado à temperatura. E o que restringiu a sua distribuição, né, no geográfico. Aqui, nós vamos ver o efeito combinado da temperatura com a competição na distribuição dessa craca, desses moluscos, né? Que ficam, então, sempre em áreas litorâneas, né? Junto das pedras ali. Certo? Então, vocês vejam que ela está presente aqui. Ela podia ter presente... Peraí. Ela está presente aqui, então, aqui é a Rússia, né? Só para vocês localizarem aqui, né? Aqui é a Rússia, aqui é o Estreito de Bering, e aqui é o Alasca, certo? Mais ou menos aqui é o Alasca, aqui é o Canadá. Mas o que interessa aqui? Então, é uma região fria, né? Lá no Polo Norte, perto do Polo Norte. Ela tem condições de colonizar toda essa região aqui, essa costa litorânea, porque ela é característica de lugar frio. No entanto, ela aparece só mais ou menos até aqui onde está vermelho, embora ela possa chegar até aqui. Por que ela não chega até aqui? Porque aqui é muito frio. E aqui, então, só está ela lá dominando. Ela não tem competidores. Aqui já começa a ficar um pouco mais quente. E o que acontece? Já começa a aparecer outras espécies de cracas, fazendo com que, então, ela esteja ausente, né? Porque, então, o que acontece? Ela tem condições ambientais de colonizar essa região, mas tem competição com outras espécies e aqui ela já não consegue, então, ser dominante, ela está ausente, certo? Então, vocês entenderam isso? Competição com outras cracas impede o desenvolvimento da craca dessa daqui de viver nessa região, embora as temperaturas sejam adequadas para a espécie, certo? Então, vocês veem ali, né? Agora aqui o que está causando a menor ocorrência dessa craca aí é a competição com as outras cracas. Não é um fator climático, por exemplo. Porque pelo clima ela teria como colonizar essa parte aqui. Só que aqui, como é mais quente, está fazendo com que o quê? Com que tenha outras cracas. E daí, então, ela está ali, compete e acaba perdendo nessa disputa, vamos dizer assim. E uma pergunta que é feita, então. Com o aquecimento global, é possível que essa região mais quente aqui vá cada vez mais lá para cima, né? Se expanda. Então, o que vocês acham? Que com o aquecimento global tende a diminuir ou aumentar a população dessa craca aqui? Diminuir. Diminuir, porque... Competição. Porque essa área aqui, então, né? Daí, como vai estar mais quente aqui, as outras espécies de cracas já vão poder colonizar essa área aqui, né? Então, daí vai acabar com que ela vá cada vez mais perdendo território. É isso aí, Bruno. Valeu pela colaboração. Aqui, ó, outro exemplo. Né? A incidência da ferrugem do milho, mas aqui se vocês quiserem falar
míldio da videira, né? Era o exemplo que estava no livro ali. Mas se quiserem fazer a incidência do míldio da videira sobre a população de videira, crescendo em distâncias variáveis em relação às árvores que proporcionavam sombra nos indivíduos. Então, aqui, ó, quanto mais perto quanto mais perto das árvores, maior era a incidência de doença. E quanto mais longe das árvores, menor era a incidência de doenças. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu tenho um quebra-vento, né? Quebra-vento, vocês vão ver lá, a implantação é uma coisa que tem que é altamente recomendado que seja implantado no pomar. Ou se eu tenho, por exemplo, um bosque, uma floresta, uma APP, alguma coisa assim, muito perto do meu vinhedo, o que acontece? Ele acaba sombreando o vinhedo. E isso, além de diminuir a qualidade da uva e depois do vinho pela menor concentração de açúcares, né? Porque vai ter menor insolação e menor concentração e menor circulação de ventos. Isso aí vocês depois vão ver tudo em manejo da videira, né? Eu já estou adiantando o conteúdo aqui também, né? Mas se está perto da floresta, ela está sombreando. Se está longe, ela não está sombreando. Isso faz... E o que a sombra causa? A menor insolação, fungo, aparece fungo. Então, muitas vezes o pessoal planta muito perto do quebra-vento, ou muito perto da floresta, e o que acontece? A floresta acaba sombreando e aumentando a incidência de doenças, certo? Além das doenças, também muitas vezes, como, por exemplo, a videira é mais arbustiva e o quebra-vento é uma planta com um sistema radicular maior, o quebra-vento acaba retirando os nutrientes e as águas que seriam destinadas àquela videira, né? Então, ele acaba também tendo competição com as fileiras, desde que plantadas muito perto do quebra-vento, né? Então, depois vocês vão ver lá na disciplina acho que vão ver, não sei, não sou eu que dou essa daí, de implantação de vinhedos, vocês não podem fazer um negócio muito perto do quebra-vento, não pode iniciar a plantar o vinhedo, né? Muito perto desse quebra-vento, porque senão o quebra-vento vai sombrear o vinhedo, vai encher de doenças, né? E também vai acabar competindo com as videiras, certo? Então, aqui ele trouxe o exemplo do milho, mas pode usar para videira, né? Perfeitamente essa mesma... Claro, né? Daí não é ferrugem, daí a gente pode usar o milde, por exemplo, antracnose, porque vocês... Outras doenças importantes que nós vamos ver, né? Daí lá na disciplina de fitossanidade lá, que eu não lembro em que fase que é agora, acho que é na 4ª fase. Mas, enfim. Bom, agora, então, indo para as características de uma população, certo? Então, nós vamos ver alguns aspectos, né, de como caracterizar essa população. Hoje a gente vai falar mais de densidade, certo? Mas depois nas outras aulas vamos ver natalidade, que aumenta a população, a mortalidade, que diminui, o potencial biótico. O potencial biótico é o potencial que a população tende a crescer, certo? Então, por exemplo, o potencial biótico sei lá, de alguma espécie, por exemplo, dos coelhos da Austrália, lá como a gente comentou, né? Pode ser muito grande, mas ele nunca vai atingir o máximo, porque daí pode faltar pasto para eles comerem, eles podem ser tantos que acabam com toda a vegetação, então daí já vai ter fatores limitantes, certo? Aspectos da dispersão, esse nós vamos ver na aula de hoje também, certo? E flutuação da população. Então, a flutuação da população é como essa população varia ao longo do tempo, certo? Então, por exemplo, dos coelhos lá. Daí eles comeram quase todas os vegetais de determinadas áreas. Então, o que acontece? A população começa a diminuir. Daí, ao mesmo tempo, começa a crescer mais vegetais. Daí a população de coelhos começam a ter com o que se alimentar, né? De vegetais, sei lá. E daí começa a subir de novo. Daí diminui os vegetais,
daí a população de coelhos decai. Então, ela vai, né, crescendo, diminui, crescendo, diminui, crescendo, diminui, certo? Então, o primeiro deles que nós vamos ver hoje é a densidade populacional. A densidade populacional nada mais é, então, que o número de indivíduos de uma população numa determinada área. A gente estuda mais área aqui, né? Mas pode ser em volume se a gente estiver estudando, por exemplo, no ambiente aquático, né? Daí vai ser em volume. Não vai ser em hectares, vai ser em metros cúbicos, por exemplo, hectolitros, sei lá. Certo? E a densidade, então, é o número de indivíduos por unidade de área ou de volume, certo? Depois vocês vão ver, por exemplo, um exemplo lá, vocês vão fazer suspensões de leveduras. Né? As leveduras são os que fazem o processo de fermentação do vinho. Então, daí vocês vão ver quantas leveduras vão ter por que vocês têm que fazer, né? Quantas leveduras vocês vão ter que inocular para que ocorra a fermentação. Tem um número mínimo, então tem que ser, por exemplo, sei lá, eu estou chutando aqui porque eu não lembro os números, né? Mas tem que ser, então, 2.300 leveduras por hectolitro de vinho, entende? Então, daí é por volume, entende? Né? E a densidade populacional, aqui não vamos falar dos coelhos da Austrália, mas vamos falar dos cangurus, certo? Então, vocês vejam aqui, por exemplo, tem áreas... Perdão. Né? Tem áreas aqui, cangurus por quilômetros quadrados. Por exemplo, tem áreas... isso aqui é a Austrália, né? Então, aqui tem áreas que tem mais de 20 cangurus por quilômetros quadrados. Aqui de 10 a 20. Aqui, então, de 5 a 10 no amarelo. E nessa coloração mais rosa, né, de 1 a 5. E áreas até chegando verde, que tem menos de 0,1 cangurus por quilômetros quadrados. E tem áreas, inclusive, ó, que não tem a presença de cangurus na Austrália, certo? Então, que não são encontrados nessas áreas, né? Então, o que acontece, né? Existem locais que têm uma maior densidade, ou seja, maior número de cangurus por quilômetro quadrado, e outras que nem tem nenhum canguru por quilômetro quadrado, certo? E vocês veem, então, que tem áreas que, né? Aqui é bem grande, aqui diminui um pouco, aqui volta a ser grande, porque aqui talvez tenha alguma condição de recurso que ele esteja mais adaptado. Pode ser que aqui seja uma floresta, não sei que canguru come, mas enfim, né? Pode ser que aqui ele tenha uma maior quantidade de alimentos e fez com que a população dele aumentasse a densidade. Da mesma forma que aqui, né? Pode ser que aqui tenha mais alimentos ou que a temperatura seja mais favorável para sua sobrevivência, que fez com que nesse pedacinho aqui aumentasse a sua densidade. Aqui também é a mesma coisa. Já aqui, por exemplo, pode ser uma região desértica, que ele não tem nada para se alimentar, e nem para tomar água, e nem para de como sobreviver, né? E a Austrália tem bastante deserto. Então, aqui, a população dele não existe, né? A densidade é tão baixa que ela não existe, certo? Então, isso é a densidade. É o número de indivíduos de uma população em determinada área, no caso aqui foi área, mas também pode ser em volume, certo? Aqui nós vamos dar um exemplo de volume, então, né? Por exemplo, temos aqui, por exemplo, um rio, um lago, alguma coisa assim. E o que acontece? Qual é a eutrofização? Ou seja, a eutrofização ou a poluição pode ocorrer por diversas formas, né? Por exemplo, o que acontece? Se eu apliquei muito adubo lá no vinhedo e choveu, e esse adubo escorreu e foi parar lá na sanga, né? Geralmente a água da chuva, se ela acontece de maneira
volumosa, né? Ela acaba escorrendo superficialmente e aquele adubo, além de eu ter gastado e não ter ficado ali no videiro, ele foi parar lá no Sanga. E essa Sanga foi para o mar, né? Então, o que acontece? Essa água ficou com excesso de nutrientes aqui, né? Cheio de nutrientes. E isso para as algas, então, o que acontece? Né? As algas começaram a se proliferar de forma descontrolada, porque tinha muito nutrientes nessa água ali. E o que fez essas algas, perdão, elas respiram, né? Então elas consomem oxigênio. E o que acontece? O oxigênio que está dissolvido na água, né? Às vezes a gente esquece, acha que o oxigênio só tem aqui na atmosfera, mas não, ele também está dissolvido na água, oxigênio. Por isso que os peixes também estão ali, né? Tem peixes. Então, as algas, como elas se proliferam muito rápido, que tem muito nutrientes, elas acabam, então, tomando conta, né? Fica ali até essa coloração um pouco mais esverdeada. E acabam consumindo todo o oxigênio que seria para os peixes ou para os outros organismos vivos que tem ali. Por isso que ocorre daí aquele monte de peixe que morre. Por quê? Porque eles morrem de falta de ar, certo? Morrem sufocadas, já que o oxigênio desse lago, por exemplo, foi totalmente consumido pelas algas, certo? Então, né, aqui por litro, né, ou por metros cúbicos, né, certo? Então, determinado volume. Então, aumentou muito a densidade de algas e acabou por reduzir a densidade de peixes, certo? Bom, agora nós vamos para outro aspecto, que é em relação à dispersão, né? E o que é dispersão? Então, é o espaçamento entre os indivíduos dentro de uma região de abrangência geográfica, por exemplo. Ela está relacionada, então, com o movimento dos indivíduos de uma determinada espécie para ir colonizar um novo local. Então, por exemplo, né, na videira, por exemplo, qual que é a dispersão dela? É por semente, e é por isso que ela tem fruto. Por que os passarinhos adoram comer a baga da uva? Porque ela é atrativa, só que a gente também gosta, né? Para fazer vinho ou para consumo in natura. Daí a gente põe a tela lá para que os passarinhos não venham. Mas na natureza, né? Foi uma forma que a videira fez, ou que a frutífera, né? De dispersão, né? Depois a gente vai ver as formas que tem, né? Por exemplo, dispersão zoófila, que é por pássaros, né? Por animais em gerais, né? Que daí, então, depois, quando esse passarinho, né, os excrementos dele, né, iria originar uma nova planta, né? Porque a semente ia permanecer inteira, que ela é resistente ao trato gastrointestinal, ela ia permanecer inteira, e essa forma, então, ela se usa do passarinho, do pássaro, ou do ser humano, sei lá, para colonizar uma nova região, certo? E ela reflete, então, a heterogeneidade do habitat e os sistemas naturais. Esse aqui, vocês conhecem essa planta aqui? Essa daí, então, é o picão preto. Essa aqui, ela também utiliza uma dispersão zoófila, ou seja, utiliza tanto gado como ser humano, inclusive porque fica grudado nas roupas, né? Para causar dispersão. Então, essa daqui, ela não vai ser consumida pelo ser humano, ou pelos pássaros, ou pelo gado. Ela fica grudada no pelo ou na calça, por exemplo, da gente passar. E assim, então, ela consegue colonizar um território diferente do que está ali. Certo? Então, tem diferentes mecanismos de dispersão. Essa daqui, por exemplo, essa outra planta aqui que vocês suponho que todos conheçam, né? Já é dispersão anemocórica. Então, que ela é levada pelo vento, né? Se a gente assoprar isso aqui, por exemplo, essas pequenas sementes aqui são levadas a lugares muito distantes da planta matriz. É outra forma de dispersão.
E aqui, por exemplo, essa daqui, né? Vocês veem essa... Vocês conhecem, tem uma planta que se chama tipoana. Não sei se vocês conhecem, mas ela é bem comum. O pessoal usa bastante para arborização urbana, né? Ela também dá umas sementes parecidas com isso. Isso aqui que acontece são estruturas como se fossem asas, e no que vem o vento, então, ela sai e consegue, então, se dispersar, né? Embora não seja leve, mas ela consegue, então, se dispersar para outros locais, certo? E quais que são os padrões de dispersão? Nós temos a dispersão, por exemplo, a uniforme, que mais ou menos a distância entre um e o outro é mais ou menos homogênea, né? Não é que elas estão exatamente na mesma, né, na mesma distância um do outro, não. Mas elas tendem a ficar, né, mais distantes, justamente para quê? Para um não competir por água, por nutrientes, né, do que o outro. Então, isso aqui é mais característico, por exemplo, de ambientes desérticos, como a gente vai ver na sequência. Porque se tivesse um do ladinho do outro, daí o que ia acontecer? Os dois iam, quando se caísse uma chuva, né, iam acabar tendo que dividir a água que caiu naquela região ali, e pode ser que nenhum dos dois sobrevivesse, se estivesse muito perto, né? Então, eles estando mais longe, eles não competem por água, por nutrientes, por recursos. Por exemplo, se é uma árvore com uma copa muito frondosa, assim, né, com uma copa grande, elas não vão ficar uma junto com a outra, porque daí uma vai acabar sombreando a outra e vai fazer com que prejudique o desenvolvimento, né? Então, também elas ficam espalhadas de uma maneira mais uniforme, mais distantes. Essa daqui é a dispersão aleatória. Daí aqui não tem, né, um formato definido, umas estão bastante perto da outra e outras estão bem longe, né? Então é, como já diz o nome, bem aleatorizado. E na dispersão agrupada, né? Isso aqui, por exemplo, nós temos esses aglomerados, né, de populações de uma mesma espécie. Daí fica, então, esses aglomerados e depois que estão distantes de outros aglomerados. Mas por que será que ela está aqui? Né? Por que será que se aglomeraram aqui e não se aglomeraram aqui? Às vezes aqui pode ter uma mancha de nutrientes no solo, alguma coisa assim, que fez com que elas se aglomerassem aqui, certo? Tem diversos motivos que a gente vai ver na sequência. Então, aqui, ó, a dispersão, por exemplo, regular. Essa é muito característica dessas plantas do deserto, né? Então, distribuição uniforme devido à competição de água. Porque se estivesse tudo juntinho uma da outra, elas iam competir por água, que já é um recurso escasso aqui no deserto, e acabar que as duas iam morrer, certo? Já na agrupada, que é aquela, então, como comentei, ó, muitas vezes a espécie ela tem predisposição social de formar grupos. Por exemplo, os pinguins. Lembra que também a gente comentou dos pinguins? Eles vivem ali em grupos, né? É da natureza deles. Até eles caçam juntos, coisa e tal, certo? Então, eles são gregários, né? Também é outro nome que pode ser usado, né? É um hábito gregário que eles têm, né? Também distribuição agrupada de recursos. Então, foi aquilo que eu falei. Se aqui tiver uma mancha de maior fertilidade, as plantas aproveitam e crescem ali, certo? E outra coisa, tendência, por exemplo, da progenie de permanecer perto dos pais. Aqui, geralmente, eles não têm estruturas de dispersão tão eficientes assim, certo? Claro, né, que uma planta daqui, as sementes delas vão parar aqui, ou aqui, ou aqui, certo? Então, pode acontecer isso também, certo? Então, vocês vejam que a distribuição dos indivíduos, né, em suas populações, né? Então, vocês lembram lá daquela planta que a gente falou? Essa daqui é o creosoto, certo? Então, ela tem uma distribuição regular.
no deserto lá da América do Norte. E por que ele tem essa distribuição? Como comentado, porque os seus indivíduos competem por recursos hídricos limitados, certo? O que seria interessante? É interessante que haja intercâmbio de indivíduos, de populações entre esse agrupamento e esse outro aqui. Por isso que é tão falado aqui, né, dos corredores ecológicos, que é uma coisa que tem se falado bastante. Porque às vezes isso aqui está de forma natural, mas, por exemplo, às vezes isso aqui pode ser causado pelo homem também. Por exemplo, se é desmatado toda uma área ali, né, para plantar sei lá o quê, e deixa só um pedacinho da floresta ali, só um pedacinho da APP. Eu não sei se você sabe, mas a APP é uma área que tem que ser destinada, né? Isso aí varia onde é que está a tua propriedade central de terra, mas que tu tem que deixar ela preservada. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 10 hectares de terra, eu não posso plantar uva em todos esses 10 hectares. Eu tenho que ter áreas de preservação permanente, certo? Então, isso aqui talvez possa também, muitas vezes, ser causados pelo ser humano, certo? E é interessante que essas áreas sejam interligadas, porque às vezes aqui, por exemplo, pode estar cheio de alguma ave, um animal de mais difícil locomoção, certo? Por exemplo, de qualquer animal, você vai pensar de ratos, por exemplo, certo? É aqui está cheio e essa daqui não tem nenhum, né? E ele precisa viver no meio das árvores. Então ele tem que atravessar toda essa região aqui para chegar até aqui. Só que até chegar até aqui, algum predador, porque ele ficou mais exposto, né? Acabou predando ele, certo? Então é interessante que essas regiões estejam conectadas, certo? Isso é uma coisa muito importante, né, para que haja um equilíbrio de espécies ali. Então, essa daqui, ó, a densidade e dispersão, né? Que é isso que eu falei para vocês. Se tiver, então, muita densidade de ratos aqui, de qualquer outra coisa que vocês quiserem, né, eles tendem a querer se dispersar para outros lugares, para outro agrupamento, certo? E vocês vão ver como o pulgão lida bem com isso. Então, depois a gente também vai ver isso em fitossanidade. Mas aqui, ó, vocês observem nesse gráfico, vou dar um zoom aqui, o que acontece, né? Quanto maior a densidade da população, né? Se eles estão em densidade alta, ocorre que também começa a aparecer, eles conseguem, os descendentes, eles conseguem ou não, eles têm a capacidade de criar ou não asas. Se a densidade está muito alta, quase que ali, 100% dos indivíduos vão criar asas, porque daí eles conseguem se dispersar e atingir outros locais, né? Porque o que vai significar se está muito alta a densidade, logo vai ter um colapso daquela população ali e eles têm que ir buscar outros recursos em lugares cada vez mais distantes. E por isso que eles precisam de asas para ir mais longe. No entanto, se tiver uma densidade baixa, né, densidade baixa desses pulgões, já não é tantos que vão ter asas, porque não tem necessidade, porque eles podem estar consumindo os recursos, né, que estão ali próximos, não precisam ir longe para buscar, né, esses recursos, né, por exemplo, para consumir, certo? Então, a densidade pode afetar a dispersão, né? A dispersão, a proporção da prole de pulgões que se desenvolve com asas em relação à densidade em que eles foram criados pelos progenitores, que foram criados em densidades mais altas ou mais baixas, certo? Então, a mãe criada em densidade alta tende a gerar uma prole com asas, para que elas possam, então, ir para outro lugar. Já se a mãe foi criada em densidade baixa, a prole geralmente vai ser sem asa, porque eles não precisam ir para longe.
Eles já têm recursos suficientes aí perto deles, né? Perto da comunidade que eles estão. Aqui, então, nós já estamos finalizando, né? Mas tem como estimar a taxa de crescimento das espécies, que é a taxa de crescimento absoluta. Essa é a mais fácil de todas. Depois a gente vai aprender a calcular na próxima aula o resto. Mas a taxa de crescimento absoluto é o número de indivíduos no início de um período considerado, menos o número de indivíduos no final do período considerado, certo? Sobre o tempo, né, que é o período considerado, certo? Então, essa taxa de crescimento, né, ela pode ir aumentando até chegar na capacidade de suporte, que é outro conceito que a gente vai ver, né? Mas, já adiantando, a capacidade de suporte é o quanto que aquele ambiente tem capacidade de prover recursos, né, o indivíduo, certo? Então, ela vai crescer, essa taxa de crescimento ela vai crescer até chegar na capacidade de suporte, onde tende a se estabilizar, né, o número de indivíduos, certo? Então, aqui eu trouxe esse vídeo, aqui já estamos acabando a aula, falando dos corredores ecológicos, né? Então, é uma coisa bem interessante que o pessoal vem falando bastante, né? Dos corredores ecológicos, que interligam uma área à outra. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que já vem aparecendo em várias provinhas, principalmente no Enem. São os corredores ecológicos. Às vezes você já ouviu falar desse tipo de estrutura que a gente constrói para compartilhar, né, para melhorar o contato entre áreas fragmentadas, como por exemplo o nome de corredores de deslocamento ou corredores artificiais. Todos eles têm a mesma função e a gente vai entender um pouquinho disso. Beleza? Mas se você é novo aqui no canal, antes da gente começar, se inscreve aí, beleza? Bora lá! Antes da gente entender o que é um corredor ecológico, né, é muito importante você lembrar para que ele serve, né? Quando é que é necessário a construção, o estudo para você construir, né, um corredor ecológico? Principalmente, pessoal, quando há fragmentação de habitats. Então, por exemplo, quando você tem lá uma mega floresta e começa a fragmentar ela, seja por passar estradas ou rodovias, ou expansão agrícola ou agropecuária, ou até o próprio desmatamento. Acaba que a gente começa a fragmentar essas florestas. E aí o que acontece? A gente começa a ter acidentes, né? Principalmente animais aqui em rodovias sendo atropelados. Por separar essas populações, a gente começa a ter problemas em criar, né, diferentes condições de vida nesses fragmentos, e isso pode influenciar demais a vida. Então, toda vez que a gente tem um fragmento de floresta muito distante do outro, nós precisamos criar uma conexão. E aí é nesse momento que se faz a importância de você construir e ter um corredor ecológico. Mas e aí, realmente é importante a gente ficar preocupado com a fragmentação de habitats? Demais, pessoal. Fragmentação de habitats é o caminho, né, para você ter a devastação, para você ter a extinção daqueles habitats. Primeiro, você vai diminuir a área de sobrevivência da fauna e da flora, né? Então você vai reduzindo aquela área ali e isso vai inviabilizar a sobrevivência, né, de plantas ou de animais ali. Então a fauna e a flora eles são extremamente afetados com essa redução de área, né? É só imaginar você está acostumado com uma casa de um determinado tamanho e aí eu vou lá e quebro ela pela metade, né? Você vai ter um impacto, a falta de espaço ali vai atrapalhar bastante. Outros processos são afetados pela fragmentação. Você atrapalha na migração de espécies, tem espécies que precisam de uma certa área para poder migrar de um lado para outro, né, e com segurança, né, no meio da floresta, por exemplo. Nós temos o problema do fluxo gênico. O que é isso? Nós temos uma megapopulação. De repente, essa população é dividida, fragmentada em 3, 4 partes. Eles começam a fazer cruzamentos muito próximos, né, com animais da mesma espécie ali, digamos assim, parentes, né, e acaba que aquela condição genética ela vai se repetindo naquela população. Grandes chances da gente diminuir a variabilidade genética, e isso é um caminho para essa espécie não
surgir novas características e não conseguir atender, né, o processo evolutivo, né, sofrer a seleção natural ali, ou artificial por conta dessa fragmentação e ser extintos. Outros problemas relacionados demais com a fragmentação é essa questão de você perder habitats. Então você vai lá, fragmenta um pedaço, mas aquele pedaço que você destruiu era único, né, que a gente chama de hotspots, né, ou espécies endêmicas ali que a gente tem naquele local. Então isso é muito importante e também muito perigoso. Com a fragmentação também, acontecem muitos atropelamentos, como eu já tinha citado, e você começa a alterar, né, as condições de vida daqueles animais, né, afetar o nicho ecológico deles. Então a fragmentação é um grande problema. Então, o que é um corredor ecológico? Corredor ecológico, pessoal, é uma estratégia de você unir, né, reintegrar dois fragmentos ou mais fragmentos que foram separados ali. Então, você pode utilizar várias técnicas, né? Hoje em dia, nós consideramos vários tipos de corredores ecológicos, mas a definição clássica, geralmente, está relacionada com uma faixa, né, uma pequena faixa de vegetação ou pequenos fragmentos que você vai deixando e que auxiliam na conexão entre fragmentos maiores, né? Então, como se fossem pequenas ilhas conectando fragmentos maiores de vegetação, né? Duas florestas e você tem um mini fragmento no meio. Só que hoje nós já temos outros tipos de corredores ecológicos. Nós temos os que nós chamamos de artificiais. Pode ser pontes, túneis abaixo das estradas, né? Eu posso passar, por exemplo, cabos ou cordas entre árvores sobre uma rodovia que vai funcionar como se fosse uma ponte, né, para animais conseguirem atravessar essas rodovias, essas estradas. Também pode ser considerado um corredor ecológico, porque você vai estar conectando de alguma maneira esses dois fragmentos e permitindo a passagem de um fragmento para outro de maneira muito segura. Outro tipo de fragmento, que é o mais comum, né, são das matas ciliares. Quando você preserva a mata ciliar de um rio durante todo o seu percurso, você acaba conectando fragmentos que foram degradados. Então você cria um corredor ecológico ali e que essa preservação está prevista em lei, né? Você precisa realmente proteger essa mata ciliar. Ela vem sofrendo algumas reformulações de tamanho, mas isso é bem comum, né? Então, corredores ecológicos é essa estratégia de combinar, né? De ligar um fragmento ao outro. Pode ser natural, como eu falei, preservar essa faixa, ou artificial, construção de pontes, túneis e cabos, por exemplo, atravessando sobre, né, uma estrada. Quais são os benefícios, né, da gente fazer e manter, construir corredores ecológicos? Né? Por que é tão importante a gente fazer isso? Porque os corredores ecológicos eles são a principal e mais funcional forma da gente mitigar os efeitos da fragmentação. Então é uma forma de você diminuir os impactos dessa fragmentação. Está longe de ser o melhor, de ser o perfeito, mas é uma forma de mitigação, sim. E outra questão é a questão do fluxo gênico, né? Isso já apareceu em várias provinhas, vários vestibulares aqui do Brasil. Por que os fragmentos não podem ter esse rompimento desse fluxo gênico? Porque se eu separar espécies, eu estou criando uma barreira geográfica, né? Um impedimento ali reprodutivo por conta dessa distância, por conta de uma rodovia, né? Uma estrada. Isso vai fazer com que as espécies elas acabem sofrendo, né, variabilidades genéticas fechadas ali naquela população que está isolada, e isso pode trazer benefícios ou, na maioria das vezes, malefícios às espécies, né? Pode criar o processo de especiação, vai surgir novas espécies. Então, quando a gente faz um corredor ecológico, nós permitimos o fluxo gênico. Isso vai aumentar a carga de variabilidade genética e, consequentemente, vai aumentar o sucesso dessa espécie, né, durante o processo de seleção natural, né, de evolução. Então, manter o fluxo gênico é o principal fator, o principal auxílio que o corredor ecológico dá. Ele permite que as espécies troquem genes, né, troquem informação genética e, assim, os filhotes vão nascendo com uma variabilidade genética cada vez maior e isso vai auxiliar demais no surgimento de novas características que a seleção natural vai selecionar positivamente. O corredor ecológico ele também permite a migração de um animal, né? Ele vai conseguir percorrer grandes distâncias, está relacionado com o habitat também desse animal, né? Tem animais que precisam andar ou forragear, caçar, né? Em áreas gigantescas, num fragmento isso não consegue acontecer, né? E também a relação da dispersão de sementes, né? Então isso é muito importante quando a gente fala sobre a importância, né? A necessidade de ter os corredores ecológicos. Tudo são flores, né? Tudo é perfeito quando a gente fala de corredor ecológico? Não,
Tem alguns pesquisadores, tem alguns estudos que falam que os corredores ecológicos são o melhor caminho para a dispersão de doenças, né? Entre ali os fragmentos de floresta e tudo mais. Só que eu tenho uma pergunta bem simples quando você traz esse tipo de argumento. Numa floresta normal, isso não aconteceria normalmente? A disseminação da doença não aconteceria? Então não é culpa de um corredor ecológico, né? O corredor ecológico ele só está ali porque a gente fragmentou o ambiente que era repleto, né, daquela vegetação. Para a gente finalizar, pessoal, uma informação muito bacana aí para vocês sobre quais os corredores ecológicos são reconhecidos aqui no Brasil. O Ministério do Meio Ambiente ele só reconhece 3. A gente tem vários relacionados a estados e também aqueles mini corredores ecológicos, aquelas travessias que eu citei para vocês. O Ministério do Meio Ambiente ele reconhece o Corredor Ecológico Capivara Confusões, o Corredor Ecológico da Caatinga e o Corredor Ecológico de Santa Maria. São os 3 maiores corredores ecológicos que nós temos aqui no país e são reconhecidos, né, oficialmente pelo Ministério do Meio Ambiente. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você Bom, né, então vocês viram ali, né, que os benefícios que causam, né, os corredores ecológicos, né? Então a mata ciliar, o que ele falou ali, né, aquela área que tem que ser preservada ao redor dos lagos, de rios, né? Elas, além de evitarem o assoreamento desse rio, também serve como corredor ecológico, né? Agora a gente pode também inferir isso aí, por exemplo, para a questão de doenças de plantas, né? Por que é importante eu ter um quebra-vento que divida, por exemplo, a minha área em diversas áreas menores, né? Porque daí, então, eu vou estar impedindo o vento, né? Isso vai acabar com que, então, se eu tenho doença lá em um pomar, essa doença pode ser retardada, né? Posso inclusive ter o impedimento que ela apareça no pomar do lado, né? Se eu tiver uma floresta no meio, por exemplo, certo? Eu vou acabar prejudicando a disseminação dessa doença, certo? Então, vocês vejam, né, essa questão da disseminação, né? Como é que tem diferentes aspectos para serem abordados, certo? Eu não sei se ficou mais alguma dúvida, alguma coisa em relação à aula. Acho que não, professor. Tudo certo? Então tá bom. Então, por hoje era isso, né? Daí vocês têm um tempinho para dar uma descansada para a próxima aula ainda. E fiquem bem à vontade, então, né? Espero que tenham gostado da aula. E até amanhã, né? Porque amanhã temos genética. Certo? Então, um abraço e até mais. Um abraço, até mais.